Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Estamos vivendo a 18ª semana do tempo comum. Iremos refletir neste dia o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, versículos de 13 a 21. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados para comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos então a 18ª semana do tempo comum e ontem verificamos na passagem de João que o povo muitas vezes tinha dúvidas a respeito dos sinais e das curas que o Senhor realizava, e também muitas daquelas pessoas peregrinavam para lá e para cá, atrás do alimento apenas para saciar os seus corpos e não para saciar a sua alma. Hoje, então, vemos nesta passagem de Mateus que as pessoas seguindo o Senhor, ao entardecer, estavam em um campo onde os discípulos imaginavam que o Senhor fosse despedir aquelas pessoas para que elas pudessem ir embora e assim se alimentar. Mas o Senhor pediu para que aquela multidão se assentasse e na passagem da multiplicação dos pães e peixes saciou a fome daquela multidão e ainda obteve muita sobra. Esta é uma brilhante passagem, meus irmãos e minhas irmãs, onde vivenciamos 2 situações. Em uma delas, vivenciamos a partilha, o despojamento, onde nós devemos também aprender a partilhar um pouco daquilo que o Senhor nos dá e nos dá em abundância. Mas, principalmente, o que estamos vivenciando nesta leitura é um momento de muita fé. Fé ao ponto de enxergar uma multidão com pouquíssimos alimentos,
mas manter a tranquilidade, a serenidade, pela certeza de que todos seriam alimentados. E eu trago para a nossa realidade esta situação, onde nós também muitas vezes nos deparamos com situações na correria do nossos dia a dia, onde nem sempre temos a prudência de sentarmos, de nos tranquilizarmos para tomar a melhor das decisões. E o Senhor vem com bastante clareza neste exemplo da passagem nos apresentar este momento maravilhoso onde deu a bênção dos pães e dos peixes e todas aquelas pessoas ficaram satisfeitas. Percebam, irmãos e irmãs, que nós também deveríamos nos pautar nesta serenidade, nesta tranquilidade de um exemplo de fé para conduzir bem os nossos dias, seja na nossa família, seja na nossa comunidade. Eu espero que todos que estão assistindo, todos os quais vão levar esta palavra adiante ao longo dessa semana, possam praticar esse exemplo de fé. Fé que eu reforço é a esperança daquilo que não se vê. Diante de tanta gente, tão pouco alimento, mas a certeza de que todos seriam saciados. Que vocês também possam se sentir saciados nesta fé do nosso Senhor Jesus Cristo, para poder assim irradiar esta luz e levar aos quatro cantos das nações ou também da nossa cidade esta fé, este alimento que nos fortalece a cada dia nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.